Momento Zootecnia com o Dr. Zoopet. Bem-vindo ao Paracatu Rural. A eficiência reprodutiva é a habilidade de fazer a vaca ficar gestante o mais rápido possível, após o período voluntário de espera. Uma reprodução ineficiente reduz a lucratividade tanto por reduzir a eficiência na produção de leite, como por reduzir o número de novilhas para reposição, além de aumentar os gastos com sêmen, medicamentos e serviços veterinários. A partir da sua anotação dos dados de detecção de cio, coberturas, diagnósticos de gestação e também avaliações ovarianas, você, produtor rural, consegue levantar os índices de eficiência reprodutiva do seu rebanho, as possíveis causas dos problemas e, o mais importante, detectar os problemas na fase inicial, permitindo que as atitudes corretivas sejam tomadas antes que o problema fique muito sério ou ainda irreversível. Os dados reprodutivos devem ser comparados aos estabelecidos nos livros ou aos índices regionais ou ainda aos índices locais entre as fazendas vizinhas, mas principalmente em relação ao histórico do seu rebanho. Dados necessários para o cálculo dos índices reprodutivos são os seguintes. Vamos lá. Data do último parto de cada vaca. Data dos partos anteriores das vacas com 2 ou mais lactações. Condição reprodutiva de cada vaca, gestante, vazia, coberta. Número de coberturas por vaca. Data da primeira cobertura pós-parto e das coberturas mais recentes. Tem que anotar tudo isso. Hoje, o Dr. Zoopet, professor Guilherme Carvalho, falará para a gente sobre a eficiência reprodutiva nas vacas leiteiras. Ele explica que boa parte dos descartes involuntários na sua fazenda estão ligados a questões reprodutivas. Olá, minha gente, olá, meu povo. Estamos nós outra vez aqui, professor Guilherme Carvalho, Dr. Zoopet, um oferecimento das Faculdades Integradas UPS. E a dica de hoje é eficiência reprodutiva das vacas leiteiras. Inclusive, nós já falamos sobre esse tema num episódio passado, mas nós vamos dar um enfoque um pouco diferente. A competição da qual está inserida a bovinocultura leiteira, ela exige uma adequação muito bem adequada em termos de preço e qualidade. A mão de obra, a questão da terra, o uso da terra, a concorrência com outros países. Esses países, inclusive, eles recebem subsídios do governo, e faz com que o produtor ele sofra bastante em relação a isso. Todos esses elementos determinam que o gerenciamento do processo leiteiro, o uso intensivo da área, a produção de forragem, a própria eficiência reprodutiva, a menor idade ao primeiro parto, a adequação do genótipo animal ao ambiente, tudo isso são pontos cruciais, essenciais para que a produção leiteira ela obtenha sucesso. E a eficiência reprodutiva, ela é apenas um dos fatores importantes nesse sucesso. Ela não é o único fator responsável pelo sucesso do produtor leiteiro. Mas nós vamos dar um enfoque nessa questão. Tá? Por quê? Porque ela influencia desde a concepção, desde o momento em que ocorre a concepção, até o momento do parto. Esse tópico, ele vai influenciar diretamente no sucesso da criação, e o sistema que tiver uma reprodução ineficiente, ele vai ter, por exemplo, um aumento do descarte involuntário, vai ter uma diminuição da longevidade dos animais, vai ter aumento do número de animais sendo repostos, um menor progresso genético, consequentemente, porque você diminui
o número de animais para fazer reposição, né? Porque você aumenta o intervalo entre partos. Vai ter mais gastos com inseminação, com medicamento, tudo isso vai impactar na sua criação, tá? Vai reduzir a produção leiteira, consequentemente, né? E aí vem também, por a reboque, o prolongamento do período leiteiro. Por isso, minha gente, é essencial que você inicie um controle reprodutivo, um controle zootécnico, para que você otimize, né, a sua produção, tá certo? Existem pesquisas, existem estudos que demonstram que os descartes ocorridos na fazenda chegam a 43%, né? E esses descartes foram involuntários, e metade desses descartes involuntários eles estão relacionados com questões reprodutivas, tá certo? Agora nós vamos falar do monitoramento do plantel. O controle reprodutivo começa com a escrituração zootécnica. E essa escrituração zootécnica, ela é feita individualmente para cada animal, né? De todos os animais do plantel. Essa escrituração, ela é feita de todos os eventos reprodutivos do animal, tá? Hoje em dia, existem muitos programas que auxiliam bastante nessa escrituração zootécnica, né? E essa escrituração, ela vai te permitir fazer com que você divida os animais em castas, né? Fazer com que haja separação das vacas, né? As vacas paridas, as vacas não acasaladas, as acasaladas, as prenhes, as vacas em lactação, as vacas secas. Todas essas questões, elas são fundamentais para você ter um bom controle do seu plantel. Agora a gente vai para as avaliações reprodutivas. As avaliações reprodutivas, elas são de fundamental importância, pois permitem selecionar os animais mais aptos à reprodução. Os machos, eles são de fundamental importância nessas avaliações reprodutivas, pois eles são responsáveis por metade das características e das características produtivas que vão ser repassadas para os futuros animais. Então, a avaliação desse animal, do espermatozoide, das características espermatogênicas desse animal é de fundamental importância. O material genético que vai ser repassado para a descendência é muito importante. Então, um técnico que saiba do que está sendo feito você precisa contratar um técnico que saiba o que ele está fazendo, né, para que você não incorra em erros. Caso seja identificado alguma coisa, é necessário ser feito o exame andrológico, né? E aí tem que chamar um veterinário para fazer o exame andrológico, né? Que é uma outra coisa, né? Uma outra questão, diferentemente da avaliação do sêmen, né? Diferentemente, uma coisa é a avaliação do sêmen, outra coisa é o exame andrológico, são duas coisas separadas. A avaliação andrológica é feita exclusivamente por um veterinário, e aí sim separa o touro, porque esse touro não pode ser utilizado para reprodução, tá certo? Com relação às vacas, tem que ser feita a identificação de vacas vazias e vacas cheias. E na identificação de vacas vazias e vacas cheias, caso seja identificada numa vaca vazia algum problema, chama-se o veterinário para fazer o exame ginecológico, e essa vaca, sendo identificado algum problema, essa vaca ela é separada do plantel para que não entre na reprodução, pois vai interferir na ovulação. E é importante manter as vacinações de suas vacas em dia. Dr. Zoopet explica melhor daqui a pouquinho. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho.
facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Quando pensamos na eficiência de uma fazenda leiteira, automaticamente lembramos de ações rotineiras realizadas nos setores da reprodução, nutrição, sanidade e outros que, em conjunto, impactam diretamente no resultado da sua propriedade rural. Ao observar e analisar os números das fazendas eficientes, ou seja, daquelas que produzem com boa margem de crescimento e retorno da atividade, podemos constatar grande assertividade nestas ações que refletem na eficiência geral do negócio. No entanto, para chegar a um nível considerável de eficiência, é necessário percorrer constantemente caminhos contendo uma série de variáveis que interferem no resultado. Entender o sistema como um todo, realizar o diagnóstico da propriedade para identificar os principais problemas e colocar em prática propostas de melhoria tende a ser um excelente recurso para clarear esses caminhos e, é claro, amenizar as variáveis. Dentre os setores que compõem uma fazenda leiteira, talvez a reprodução seja o de maior expressividade em termos gerais, quando analisamos o impacto no sistema de produção como um todo, seja ele a curto, médio ou longo prazo. Entretanto, isso não significa que a reprodução caminhe sozinha. Ela é altamente dependente de outros setores e áreas como a nutrição, sanidade, recria, genética, produção de comida, mão de obra, dentre outros. São 3 as possibilidades de problemas reprodutivos aí com as suas vacas leiteiras. Vamos a elas. Taxa de serviço. As vacas não estão sendo servidas, né? Ou seja, não estão sendo inseminadas, cobertas. Taxa de concepção. As vacas não estão ficando gestantes. E perda de prenhez. As vacas não estão mantendo a gestação. Dr. Zopetti fala da importância de manter o protocolo sanitário do seu rebanho, avaliação corporal e manter as vacinas em dia. A saúde do rebanho geral é de fundamental importância, pois caso seja identificado algum tipo de doença, é importante ser separado o animal do plantel. Então, você manter o protocolo sanitário do rebanho, isso você não pode deixar passar. Então, fazer a vacinação efetiva e os controles de doença, tais como leptospirose, rinotraqueite, infecciosa bovina, a diarreia bovina, né? A brucelose, essas doenças devem realizar os exames anuais, pois são doenças que podem ocasionar aborto, né? Então, você tem que manter isso sempre em dia para que você não venha ter prejuízos desnecessários, porque são coisas simples de serem feitas. A avaliação corporal, inclusive nós já tivemos um episódio que nós falamos disso. Essa estimação da condição corporal, ela é de fundamental importância e muito fácil de ser feita. Ela tem que ser feita em alguns momentos especiais. E no primeiro momento, ela tem que ser feita no parto, porque vacas que são muito obesas, elas podem ter problemas no parto, assim como vacas muito magras. Na lactação, no pico da lactação, ela tem que ser feita essa avaliação, e também na secagem, né? Além disso, o período de recuperação da vaca é maior também, que ocorre o atraso significativo para o aparecimento do primeiro cio pós-parto. E como é que se faz isso? Retomando um episódio passado que nós fizemos. Isso é feito através de um score, que é uma tabela, e visualmente você avalia do score corporal 1, que é magra, até o score corporal 5, que é obesa.
tá? Nós já falamos isso no do score corporal em episódios passados, tá? Fatores que contribuem para o sucesso reprodutivo. Fenômenos reprodutivos de interesse na fisiologia da vaca é a manifestação do estro, do cio. E diversos fatores podem comprometer a eficiência reprodutiva, tais como protocolo de inseminação não bem feito, isso pode comprometer. O ambiente uterino, não houve uma recuperação bem feita após parto, tá? A condição corporal, acabei de falar. Doenças, o ingrediente da dieta, uma dieta mal elaborada, né? O próprio touro, não foi feita uma avaliação do sêmen do touro bem feita, deixou passar um touro e aí logo após essa avaliação não foi feito o exame andrológico, né? Então são fatores que têm que ser avaliados e observados com muita atenção. Manejo alimentar, outro item de fundamental importância. Prover os animais com uma nutrição adequada. Uma coisa é alimentar, outra coisa é nutrir. A atividade cíclica ovariana, ela é muito ligada ao manejo alimentar, ao balanço energético positivo. Então, manter os animais bem nutridos. O manejo ambiental, alguns aspectos como áreas sombreadas, bebedouros de qualidade, né, abrigos, contribuem efetivamente para que não ocorra estresse térmicos. Né? Animais sobre efeitos de ambientes estressantes, ambientes estressantes socialmente, eles vão com certeza diminuir a manifestação do cio, né, do comportamento estral e, consequentemente, reduzir a ovulação. Né? Fertilização e perda da prenhez. As perdas de gestação e de fertilização podem até atingir 60% do plantel, né? E as taxas de fertilização são altas em bovino, perto de 90%. Por isso que é muito importante você ficar atento para que não venham a ocorrer essas perdas, tá? Índice de fundamental importância na bovinocultura. A idade, a puberdade e a idade ao primeiro parto. A idade à puberdade, ela é caracterizada pela ovulação fértil da fêmea. Possui importância econômica, tá? Pois ela apresenta potencial para se reproduzir. Essa é a caracterizada a idade chamada a idade ao primeiro parto, tá? A idade à puberdade pode ser influenciada por vários fatores. Um dos fatores mais importantes é a raça, né? A raça, ela é ela influencia demais, né? Sabemos disso. O manejo é um outro fator fundamental. A alimentação na fase de crescimento também influencia bastante na idade à puberdade, tá? E sabemos que raças zebuínas atingem a puberdade um pouco mais tardiamente do que as raças taurinas, né? De 4 a 6 meses mais tardiamente que as raças taurinas. Então, raças especializadas é importante que para a produção leiteira, pois possibilita que novilhas entrem em reprodução ao redor dos 15 meses de idade, proporcionando o primeiro parto aos 24 meses de idade. Intervalo entre parto. Intervalo entre parto é o período entre 2 partos consecutivos. Pode medir a influência, a eficiência reprodutiva individual e do rebanho total, né? Isso indica a máxima produção leiteira por dia, né, de vida da vaca, e ela deve parir em intervalos regulares de 12 a 14 meses, né? Intervalos mais longos
causam comprometimento econômico, né, à sua produção, né? Atrasar o intervalo entre parto, né, vai causar com que demore a produção de um novo bezerro, né, e demore uma nova lactação. Isso vai influenciar o atraso de uma geração, o prolongamento do intervalo entre gerações, consequentemente, vai dificultar a sua melhoria genética do seu plantel, tá? E como funciona o período voluntário de espera? Dr. Zopete explica daqui a pouquinho. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 km para Paracatu, o cara me pergunta lá, você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei, não sou locutor não tenho, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas, não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, aqui, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural. Assiste no YouTube. Assistir que fala é assistir mesmo, ver, porque tem o YouTube também, o programa no YouTube, Paracatu Rural, e ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Uma boa eficiência reprodutiva, seja pelo acasalamento ou pela inseminação artificial, permite maior vida útil dos animais e mais nascimentos de bezerros. A idade para se atingir o peso ideal vai depender do nível de manejo, da alimentação e dos cuidados sanitários. Os cuidados do pós-parto da vaca são também indispensáveis para que o animal fique prenhe o mais rapidamente possível e, com isso, tenha um melhor aproveitamento da sua vida reprodutiva. Desde o ano 1950, tem-se notado um crescente aumento na produção leiteira, reflexo da melhor eficiência da atual vaca produtora de leite. Este animal é altamente especializado e vem sendo selecionado há décadas com o intuito de alcançar maior produção diária e produção por lactação possível. Bem-estar animal, nutrição adequada e cuidados com a saúde são fatores que interferem nos resultados reprodutivos do rebanho leiteiro e, consequentemente, impactam na produção de leite e, é claro, nos lucros de você, produtor rural. Dr. Zopete agora explica como funciona o período voluntário de espera. É compreendido entre o parto e o momento pré-determinado para os animais retornarem à produção, que deve estar situado entre 45 e 50 dias. Minha gente, é o momento em que a inseminação ou amonta pós-parto e pode ser comprometida por algumas razões, tais como uma observação mal feita do cio, uma pessoa mal treinada, um balanço energético negativo, uma ração mal elaborada, uma retenção de placenta, né? No parto não foi eliminada completamente a placenta, uma endometrite, né? Uma inflamação do endométrio, né? E um anestro, né? Deu um problema e faltou, o cio não compareceu, né? Período de serviço. Muita gente escuta esse termo, período de serviço, e não entende o que vem a ser o período de serviço. Período de serviço é o tempo decorrido entre o parto e a concepção, né? O momento que houve o encontro do óvulo com o espermatozoide, tá? Esse intervalo é ideal
né, que seja o menor possível, né? A detecção do estro deverá ter início por volta de 30 dias após o parto, tá? A detecção do estro poderá ser dificultada por várias razões. O treinamento do pessoal que está a campo, ele é fundamental para que seja identificado o estro pós-parto. Isso é uma das razões que pode causar dificuldade pós-parto, detecção do estro pós-parto, tá? Estresse térmico é uma outra razão. Incidências de afecção no casco também pode causar dificuldade de estro pós-parto, tá? Fatores que podem prolongar o período de serviço. Uma alta produção leiteira, isso vai também influenciar. Partos prematuros ou distóxicos, né? Retenção de placenta, endometrites, né? Deficiência na detecção do estro, como eu já falei, e procedimentos de inseminação mal feito, ok? O anestro pós-parto prolongado, né? Má nutrição, novamente, e manejo ambiental deficiente. O ideal é que o intervalo médio entre o parto, né, que ocorra, né, normalmente, entre parto e a concepção é de 85 a 115 dias, né? A gente sabe que isso é o que está acontecendo, e quanto mais cedo ocorrer, maior será o número de crias e maior será a produção leiteira por dia de intervalo entre partos durante a vida produtiva do seu animal, tá certo? Taxa de prenhez, eu não vou falar fórmulas, eu vou falar apenas como é que se calcula. A taxa de prenhez, ela é obtida pela divisão entre o número de animais prenhes e o número de animais que foram expostos à reprodução em um determinado período, ok? Número de serviços por concepção. Este índice, ele é obtido pela divisão de número de animais acasalados pelo número de animais que conceberam. Taxa de concepção. A taxa de concepção, ela é obtida pela divisão do número de vacas que conceberam, ou seja, prens, pelo número total de inseminações realizadas em um determinado período. Como se calcula a taxa de serviço? A taxa de serviço, ela é obtida pelo número de vacas servidas, ou seja, que apresentaram estro e foram inseminadas, dividido pelo número total de vacas submetidas à reprodução também em um determinado período, tá? Bom, minha gente, vamos ficando por aqui. As conclusões que nós podemos tirar é que a eficiência reprodutiva, ela é uma ferramenta fundamental para o sucesso da sua criação. Você acompanhar o macho, as fêmeas do seu plantel, vai intensificar o seu sistema produtivo, caracterizar uma elevada, que hoje cada vez mais caracterizado por elevadas lotações, alto nível de produção, condições estressantes dos seus animais, né? Eles tendem, lógico, a diminuir a sua produção. Então, dessa forma, exige cada vez mais os controles zootécnicos, exige melhores ambientes. Então, desta forma, não tem como você trabalhar tendo tudo na cabeça. Você precisa ter esses controles de eficiência reprodutiva e controle zootécnico. Bem, minha gente, vamos ficando por aqui e até um próximo Momento Zootecnia, um oferecimento das Faculdades Integradas UPS. Eu, professor Guilherme Carvalho, Dr. Zopet, estou à sua disposição. Nos siga lá no nosso Instagram, @Dr. Zopet, no nosso Facebook, professor Guilherme Carvalho, Dr. Zopet. Um abraço e até o próximo.
Gostou do nosso conteúdo? Já sabe. Curta, comente, compartilhe, mande nos grupos de WhatsApp, lista de transmissão, Facebook, grupos do Facebook, no Story do Instagram, no Telegram. Manda para todo mundo, tá bom? Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Na internet, estamos no YouTube, no Facebook, Instagram, vários aplicativos de podcast como Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, Google Podcast, Castbox, Telegram. Você tá aí em um desses aplicativos? Pesquisa aí agora, @Paracatu Rural. Deixamos abraços para você que nos acompanha pelo site paracaturural.com. Nós estamos de segunda a sábado, 7h45 da manhã, na Rádio Boa Vista FM, também aos domingos, 6 horas da manhã. A frequência 96,5 MHz pelo rádio, ou você pode ouvir também pela internet, em aplicativos de rádio como Rádiosnet. Abraços para você que nos acompanha pela TV Milagro na antena parabólica, na frequência 3.665 MHz. Nós queremos agradecer os nossos parceiros Cicobi Crédito Gerais e Colégio Atenas, nossos colaboradores de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, também a equipe do aplicativo Grão Direto, também a equipe do InMed, Marcelo Líderes do IBRAF, o Lício Pena da Amipa e ainda o seu Benedito Rosa. A equipe do Paracatu Rural também, o Vantuir e editores, a Lohane Marques, nossa redatora, minha querida esposa Paula. Beijo, te amo, Paula. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.